Boa noite, galera. Boa noite. Aqui estamos para mais uma live sobre emagrecimento saudável, várias dicas, né, orientações que eu vou dar para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco de sono, vamos falar de exercício também, claro, hidratação, alimentação, tá tudo envolvido, né? Emagrecimento envolve mudança de hábitos, né? E quais são os hábitos? Hábitos mais saudáveis. Então, o primeiro hábito mais saudável que nós temos que ter é o quê? Alimentação, tá? Bom, eu listei aqui 5 hábitos saudáveis para você conseguir emagrecer e ter saúde. Quem é que adivinha os 5? Escreve aqui para mim nos comentários. Quais são os 5 hábitos saudáveis? Coloca um atrás do outro. Vamos ver quem consegue acertar mais hábitos. 5 hábitos saudáveis para ter um emagrecimento efetivo e mudar a sua relação com a balança. Boa noite, Aline. Boa noite, casa. Tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acham? Érica, boa noite, galera. Tudo bem? Vamos falar dos 5 hábitos saudáveis que vai influenciar, né, na sua perda de peso de forma saudável para depois você não recuperar tudo de novo. Que as pessoas geralmente que emagrecem, elas querem emagrecer de forma rápida, né? Elas querem fazer milagres e aí infelizmente, depois ganha tudo de novo, porque quem emagrece rápido, depois engorda rápido também. Então, primeiro, você não pode ter pressa. Tem que conquistar os hábitos saudáveis, né? É um processo de adquirir os hábitos. Bom, o Casa falou alimentação, atividade física e dormir bem. Falou 3 hábitos. Quais são os outros 2? Beber água, 4. Falta um, Casa. Qual é o último? Qual é o hábito, né? Qual é o 5º hábito? Qual é o 5º hábito saudável para você conseguir emagrecer? Paciência. Hábito saudável, paciência. Boa tentativa. Tem que ter muita paciência mesmo, né, Marlene? Boa noite, Marlene. Né? Tem que ter paciência, porque não adianta querer emagrecer com pressa, é sinal que vai ganhar tudo de novo depois. Então, como vocês querem emagrecer para não mais engordar, então não pode ter pressa, tem que ter paciência, mas não é um hábito. Quer dizer, paciência é hábito? Pode ser, né? Pode ser, mas não é um hábito que emagrece, né? É um hábito que ajuda no emagrecimento, mas só a paciência, se você não fizer mais nada, não emagrece. Vamos lá, é um hábito que está relacionado com a paciência. Persistência, persistência, muito bom. O hábito que eu coloquei aqui que está relacionado com a paciência e com a persistência é o quê? Quando você é paciente, persistente, tomar água, muito bom. Você reduz o seu estresse e a sua ansiedade, entendeu? Então, você procurar viver uma vida menos estressante, com menos ansiedade, né? Isso é um hábito. Muita gente, a vida é totalmente estressante. A pessoa é muito ansiosa, ela acha isso totalmente normal. Ah, não, eu sou nervosa, eu sou estressada mesmo, eu sou ansiosa e começa a falar palavras negativas, né? Que eu sou, e aí vai incorporando, né? Então, se você quer ter uma vida saudável, se você quer emagrecer com saúde, você não pode ficar falando essas coisas negativas, né? Ah, eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu sou nervosa. Não. O primeiro hábito é aí, você mudar o seu pensamento, né? Mudar esse pensamento negativo, que você é estressada, é ansiosa, é nervosa, que você não sabe esperar, que você não tem paciência. Mudar esse pensamento negativo e começar a ter pensamentos positivos.
Isso é hábito. Isso é hábito, sabe? Isso é hábito. Você começar a pensar positivo, você começar a pensar, eu não sou ansiosa mais, eu vou ter paciência, eu sou paciente, eu não sou estressada, eu vou diminuir o meu estresse, eu vou ser mais calma, mais tranquila, eu vou ter mais paciência. Isso é mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade é um hábito. Você vai mudando aos poucos. E aí você vai acostumando com os novos pensamentos. Vai expulsando os pensamentos negativos de estresse, de ansiedade, de falta de paciência. E aí você adquire esse novo ato de uma mentalidade positiva, uma mentalidade que emagrece, que ajuda o seu emagrecimento. Então esse é o quinto ato, mudança de mentalidade para uma mentalidade mais positiva e mudar os pensamentos negativos, né? Trocar os pensamentos negativos do eu não vou conseguir, eu não consigo, eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu não tenho paciência para, eu vou conseguir. Eu sou uma pessoa que vou ter paciência, eu não sou uma pessoa mais estressada, eu não sou mais ansiosa, eu não sou mais nervosa, entendeu? Então você vai mudando os seus pensamentos e isso é hábito, você vai cultivando todos os dias. Todos os dias os pensamentos negativos vão entrar, todos os dias os pensamentos vão entrar. Você escolhe se você quer continuar cultivando esses pensamentos negativos, de que você não vai conseguir, que você não tem jeito, que demora muito, que não dá certo, que mudança de hábito não resolve, porque você sempre foi assim, você sempre vai ser. Então, esses pensamentos atrapalham você emagrecer. Porque faz você ter um pensamento negativo. E tudo que a gente pensa, o nosso corpo obedece. Então, se você pensar negativo, você só vai atrair negatividade, né? Você só atrai. Quando o pensamento vem na sua cabeça, é normal. É normal você ter um pensamento negativo. Às vezes a gente não pensa, ai, nossa, será que fulano vai morrer, né? Tá doente no hospital, aí fica pensando, ai, será que ele vai morrer? Ai, será que ele vai morrer? Aí começa a pensar, em morte. Daqui a pouco a pessoa morre, né? Porque você pensou tanto que a pessoa ia morrer que ela acaba morrendo. Agora, se a pessoa tá no hospital, não sei se vocês já ouviram falar, até os médicos falam, que quando tem uma pessoa no hospital, à beira da morte, tem pessoas ali orando, acreditando que aquela pessoa vai sobreviver, a fé move montanhas. Então, do nada, Deus faz um milagre e a pessoa melhora. Mas foi por quê? Foi porque as pessoas acreditaram. Tinha pessoas acreditando que ela ia melhorar, tinha pessoas orando, acreditando, falando, profetizando coisas positivas, falando coisas boas. Não, a pessoa vai sair dessa, vai melhorar, vai sobreviver, vai sair do hospital. Então a nossa palavra tem poder. Então quando a gente começa a falar coisas negativas que vão acontecer, o universo infelizmente conspira e acontece. Então tudo, tanto pro negativo quanto pro positivo. Certo? Vocês sabiam disso? Isso já aconteceu com vocês? De vocês estarem pensando uma coisa negativa e acontecer? Ou o contrário, tá pensando positivo e dá certo? Já aconteceu diversas vezes comigo, diversas. Somente positivo, né? Que eu sou uma pessoa extremamente positiva, graças a Deus. Graças a meu bom Deus. E vocês, para emagrecer, para ter uma vida saudável, tem que ser positiva também. Positivista, né? É um lema de vida, você pensar positivo, você acreditar na sua vitória, no seu sucesso, você acreditar que você vai alcançar seus objetivos. E quando você acredita, você consegue. Porque o pensamento positivo atrai coisas positivas, certo? Então tá. Esse era o quinto passo, né? Hábito saudável. Bom, a alimentação, ela é fundamental. Vocês sabem que a alimentação, ela é a principal na mudança de hábitos. A alimentação é a principal, certo? Então, assim, a alimentação, ela
ela interfere em tudo, tá? Ela interfere no seu humor, se você come muita porcaria, se você não come mal, se você não come saudável, você vai ter falta de disposição para fazer as coisas, falta de disposição, ou seja, aquela preguiça. Você vai ter mau humor. Quando teve uma pesquisa, né, que eu pesquisei sobre o sono, quando você começa a comer mal, até o seu sono, ele é prejudicado. Você tem um sono pior, de pior qualidade, quando você não se alimenta bem, quando você não se alimenta de forma saudável. Então, a alimentação interfere até no sono, e no final eu vou falar alguns alimentos que vão ajudar vocês a dormir melhor, tá? E aí, a alimentação vai influenciar no seu bem-estar, na sua disposição, no seu sono, na sua vontade até de fazer exercício. Se você não se alimenta bem, você não vai ter vontade de fazer exercício, porque você não tá comendo certo. Então, você não vai ter vontade de fazer nada. Você vai ter vontade de ficar deitada o dia inteiro, sem fazer nada, morrendo de preguiça, às vezes morrendo de dor no corpo, às vezes morrendo de cansaço, sem fazer nada, absolutamente nada. Porque o corpo, ele acostuma naquilo que você mais faz. Se o seu hábito é ficar parada a maior parte do dia, se o seu hábito é ficar sentada ou deitada a maior parte do dia, o seu corpo vai pedir isso. Porque o nosso corpo, ele se adapta. Nosso corpo, ele é a máquina que mais se adapta às circunstâncias. Então, nosso corpo é uma máquina adaptativa. Ele se adapta a tudo. Então, quando você começa a comer mal, o seu corpo vai pedir porcaria. O seu cérebro vai pedir para você comer mal, porque você tá adaptando ele em hábitos alimentares que te faz mal. Só que ele se adapta. E aí ele acha que aquilo é bom, e ele pede para você comer. Entenderam? Então, assim, quando ele começa a pedir, você começa a ouvir a sua mente pedindo para você comer porcaria, você tá indo pelo caminho errado. Você tá indo pelo caminho do quê? Da obesidade, muitas vezes, das doenças, do estresse, porque do sono ruim. Porque a alimentação, ela traz tudo isso, alimentação ruim, certo? Agora, se você começa a ouvir a razão, qual é a razão? O que eu tenho que fazer para ter uma alimentação saudável? Quais os alimentos que eu preciso comer? Quais os alimentos que eu preciso comer para ter um sono melhor? Que eu vou falar quais são os alimentos, né? Alguns que uma pesquisa identificou, né? Quais são esses alimentos para eu comer no final do dia? Quantas horas eu preciso comer antes de dormir, para ter um sono, né? Um sono regulador, um sono que faz a gente se recuperar. Vocês sabem quantas horas de sono, no mínimo, nosso corpo precisa para ter uma restauração das nossas energias? Vocês sabem? Quem souber, escreve aqui pra mim. É isso aí, Marlene, tem que pensar positivo mesmo. Quem sabe quantas horas de sono a gente precisa dormir no mínimo? Vocês sabiam que quando a gente dorme mal ou dorme pouco, essa falta de sono provoca a desregulação dos nossos hormônios. Nossos hormônios ficam desregulados quando a gente dorme mal. Por exemplo, quando você dorme mal, você tem uma maior sensação de fome. Por quê, professora? Eu tenho mais fome quando eu durmo mal. Alguém já percebeu que quando dorme mal tem mais fome? Escreve aqui para mim. Isso, casa no mínimo 6 horas. E quando você dorme menos de 6 ou dorme mal? Quem já sentiu que você tem uma sensação maior de fome? Sabe por que isso acontece? Porque o sono desregula os hormônios da fome e da saciedade. Quais são esses hormônios, professora? Né? Os hormônios da saciedade, qual que é? A leptina, né? Quando você come os alimentos certos, o hormônio da saciedade, chamado leptina, ele vai lá no seu cérebro e avisa seu cérebro, ó, pode parar de comer que eu já tô satisfeito.
né? E o hormônio da fome? O hormônio da fome chama grelina. Então, quando você dorme mal, isso provoca o aumento desse hormônio. O aumento do hormônio da fome, que é a grelina, e diminui o hormônio da saciedade, que é a leptina. Não, já pensou? Quando você começa a comer, ao invés da leptina ir lá avisar, pode parar de comer que eu já tô saciado. Não, quando você dorme mal, a leptina fica fraquinha, ela não consegue falar com você no seu cérebro, você parar de comer. E a grelina fica forte, a grelina fica, come, eu tô com fome, come, eu tô com fome. Então, quando você dorme mal, ou dorme menos de 6 horas, você fortalece a grelina que aumenta a sua fome. E enfraquece a leptina que vai dar a saciedade com pouca comida, com comida de qualidade, entenderam? Então, Érica. Então, quando você dorme pouco, você tem que saber a quantidade certa que o seu corpo precisa, tá? Tem gente que é assim, não é porque eu tenho, por exemplo, tem gente que o tanto certo de horas de sono que a pessoa precisa, muitas vezes é 6 horas. Se ela acordar depois de 6 horas, ela acorda super disposta, super animada, com 6 horas. É suficiente para ela. Se ela dormir 8, ela já não acorda bem, porque ela dormiu demais. Entendeu? Então, cada pessoa tem uma quantidade de horas excelente, ideal para ter ânimo, disposição e ter um sono reparador. Então, você precisa descobrir. Por exemplo, um dia você dorme 6 horas e acorda e vê se você está disposta. Não, professora, depois de 6 horas eu acordo morrendo de sono. Tá. No outro dia, você acorda depois de 7 horas de sono e vê como está seu humor. No outro dia, 8 horas, e você vai fazendo teste. Tem gente que precisa de 9 horas de sono. 9 horas. Mas, por exemplo, se eu dormir 9 horas, eu acordo toda quebrada, toda desanimada, toda triste. Eu não posso dormir muito. Antes eu era assim, né? Eu adorava dormir muito. Hoje não. Hoje eu durmo 6 horas e acordo disposta. Então, cada fase da vida, você vai ter uma quantidade de sono necessária. Vocês sabiam disso? Então, não é dormir até não sentir sono, é dormir até você acordar disposta. Outra coisa, quando você dorme bem, você diminui o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Quem conhece o hormônio do cortisol? Né? Hormônio chamado cortisol. Quando você dorme bem, você diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio faz você acumular gordura, tá? Quando o cortisol tá alto no seu sangue, ele promove o aumento de acúmulo de gordura. Então, quando você dorme bem, você diminui o hormônio do estresse, que é o cortisol, e você facilita a sua perda de peso, porque você tá diminuindo o cortisol no seu sangue. Então, o sono, ele altera todos os hormônios. Ele altera os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que favorece o acúmulo de gordura. A falta de sono, ele aumenta o hormônio da grelina, que aumenta a sua fome. A falta de sono, ele diminui o hormônio da leptina, que te dá mais saciedade com pouca comida. Então, você precisa ter um sono reparador. Quando eu falo um sono reparador, não é dormir 10 horas, 11 horas, 12 horas. Não, você tem que saber a quantidade de horas de sono que o seu corpo descansa. Que o seu corpo, quando você acorda, você se sente disposta. Cada pessoa tem uma quantidade de horas exatas para acontecer isso, certo? Eu descobri que depois de 6 horas eu acordo bem. Depois de 6 horas. Que maravilha. Antes, os estudos, você tem que dormir pelo menos 8 horas por dia. Não sempre. Tem fases da sua vida que você acostuma a dormir menos. Lembra que eu falei que o nosso corpo é a máquina que mais se adapta a qualquer coisa? Pois é.
O nosso corpo, ele se adapta quando você dorme pouco e o seu corpo também se acostuma quando você fica dormindo muito. E aí, quando você dorme demais, ou seja, mais de 8 horas, o seu corpo vai pedir cada vez mais que você durma. Porque você tá dormindo muito, você tá dormindo muitas horas. O ideal é o quê? É de 6 a 8, não é? Mais ou menos? De 6 a 8 até 9, no máximo. Se você todo dia começa a dormir 10, 11 horas, 12 horas por noite, você tá dormindo demais. Os estudos mostram que o ideal é de 6 a 8 horas. Se os estudos mostram que é de 6 a 8 horas, você não precisa de 9 horas. Você não precisa de 10. Você precisa disso porque você está acostumando o seu corpo a dormir tudo isso. Quando você acostuma o seu corpo, ele vai pedir mais sono. Porque ele se acostumou. Igual você tomar café todo dia. Todo dia o seu corpo vai pedir café. Porque você tá tomando todos os dias. É hábito. É hábito. Sono também é hábito. O horário que você vai dormir, o horário que você acorda é hábito. Certo? Então, cuidado. Bom, boa noite, Daniela. Hormônios, todos os exames têm que estar em dia. Sim. E olha, a alimentação e o sono e os exercícios influenciam muito nesses hormônios. A alimentação, sono, exercícios e água. Alimentação, sono, exercícios e água. E o estresse também. Todos esses hábitos que eu falei para vocês, eles interferem em todos os aspectos. Estão todos interligados. Entendeu? Se você não se alimenta bem, você não consegue dormir direito. Se você não se alimenta bem, você não dorme direito. E se você não dorme direito, você não tem uma vida mais tranquila, uma vida sem estresse. Se você não dorme bem, você vai ter mais estresse, menos saúde. Se você não dorme bem, você não vai conseguir fazer o exercício físico, porque você vai ficar muito cansada, com muita fome. Então, assim, tá tudo interligado. São hábitos saudáveis que envolvem toda a nossa construção de uma saúde melhor, de um emagrecimento saudável e duradouro. Porque se você não tem hábitos saudáveis, e não é só comida, tá vendo? Não é só comida. Tem os hormônios, tem o sono, tem a água, que é essencial, né? A água é essencial. Por exemplo, a água. A nossa célula, você sabe que a gente come, né? E aí o nosso alimento, ele é fermentado no nosso estômago, ele é digerido no nosso estômago, ele é fermentado no nosso intestino. A gente absorve os nutrientes dos alimentos, né? A gente absorve os nutrientes e a gente elimina os resíduos, certo? E, né, os nossos resíduos a gente elimina lá no banheiro, né? Você sabia que as células, nosso corpo é todo formado de células, tá? Nós temos bilhões de células, certo? Trilhões, né? Trilhões de células. As nossas células, elas também se alimentam com os nutrientes que a gente come, né? Que vai para o nosso sangue leva os nutrientes para as células. As vitaminas, os aminoácidos, né? Glicose, né? Frutose, essas coisas. E aí, que são os micronutrientes, as vitaminas, os micronutrientes. Então, a nossa célula se alimenta dos micronutrientes que a gente come, certo? Só que a nossa célula é igual ao nosso intestino, nosso estômago. Ela come o que é bom e ela excreta os resíduos, igual a gente excreta no banheiro, as nossas células também excretam. Só que pra gente, e aí ela excreta no sangue, e aí existe todo o processo da purificação do sangue, né? No nosso fígado rins. Nosso sangue é purificado nos rins, não é? Nos rins. Mas o fígado também ajuda, né? O fígado também ajuda. Fígado e rins, os dois órgãos, que cuida da purificação do nosso corpo para tirar as toxinas, tá? Para tirar as toxinas, certo?
Tanto é que, por exemplo, quem bebe muito estraga o quê? O fígado. Por quê? O álcool, ele é purificado, né? Ele é metabolizado no fígado, não é isso? Aí tem a cirrose, quem bebe muito água. Então, tanto os rins purificam o sangue, como o fígado purifica as toxinas do nosso corpo. Só que para o fígado e para os rins funcionar bem, a gente precisa de quê? Quem sabe? Quem sabe? Água. Pâncreas. Não, o pâncreas cuida da produção da bile, da digestão, ajuda na digestão. O pâncreas, Érica, ele ajuda na digestão, produzindo a bile, não é? Isso, o pâncreas produz a bile para ajudar na digestão da gordura, tá? Pâncreas. Bom, como eu tava falando, quando as nossas células excreta, né, os nossos resíduos, ela precisa de água. As nossas células precisam de água para funcionar melhor e excretar melhor, né? Excretar melhor as toxinas, né? As toxinas, os resíduos. E aí, se a gente não bebe a quantidade de água necessária, que acontece? A gente tem o nosso metabolismo prejudicado. E aí começa a dar um monte de desregulação, começa a desregular as funções metabólicas, o emagrecimento começa a ficar prejudicado, você começa a ter, sabe o que? Falta de memória. Eu tava estudando, e quando a pessoa bebe pouca água, ela tem falta de memória, ela começa a ter mais fome. Quem sabia que quando você não bebe a quantidade certa de água, você tem mais fome, você tem falta de memória? Você tem retenção líquida, o seu corpo começa a segurar mais a água, o pouquinho de água que você bebe. Se você beber bem pouquinho, o seu corpo começa a segurar a água dos alimentos, começa a segurar aquele pouquinho de água que você bebe, aí você começa a ficar inchada. Não tem gente que acorda, tá mais magro, e quando vai dormir, tá mais inchado, tá mais entre aspas, né, mais gordo, né, com a barriga maior? Muitas vezes, sabe o que? É a falta de água. Você tá bebendo pouca água, né? Por quê, professora? Como assim pouca água? Porque cada pessoa tem uma necessidade de água. Você vai saber a sua necessidade se você multiplicar o seu peso por 35. Aí você vai saber a quantidade de água certa que você precisa beber. Então, multiplica. Eu tenho 80 quilos. Você vai fazer 80 vezes 35. Essa é a quantidade mínima de água que você tem que beber para o seu corpo funcionar bem, para você não ter retenção, para você não dormir inchada, com a barriga, né, mais alta. Sabia que também a outra coisa que faz a sua barriga ficar mais alta é você comer rápido, não mastigar bem? Eu tava lendo isso também. Porque os alimentos você não mastiga, não vai comendo muito rápido, atrapalha a digestão. Atrapalha a digestão e a sua barriga começa a dilatar, aumentar de tamanho. Porque você tá comendo muito rápido, você tá mastigando pouco. Então, quem tem esse problema, né, de quando acorda a barriga tá tá menor, e quando vai dormir parece que aumenta, tem que beber mais água, tem que mastigar mais o alimento, tem que comer mais devagar, certo? Então, assim, são vários hábitos que vai interferir em um monte de coisa. Entendeu? As pessoas que geralmente, quando acorda, por exemplo, tá com peso, aí à noite gosta de pesar e fica pesando toda hora. Pesa a hora que vai, acorda, pesa a hora que vai dormir, aí acorda de manhã, tá com 60 quilos. Aí quando vai dormir, tá com 63. Por quê? Porque não tá bebendo a quantidade certa de água e não tá comendo a quantidade certa, comendo devagar, mastigando bem. Certo? Então, tudo isso influencia. Às vezes, você tem que saber também se você tem intolerância a glúten, se você tem intolerância à lactose. Entendeu? Quando você tem intolerância a glúten e à lactose, quando você come, o seu estômago ele incha, o seu intestino ele começa a inchar, porque ele tem intolerância. E aí, ele começa a inflamar. Por isso que a gente tem que evitar o amido, a farinha de trigo.
certo? A farinha de tapioca. Por quê? Porque é amido. Apesar que a tapioca não tem amido, mas é farinha, né? É farinha. E farinha branca. O açúcar também causa esse inchaço. Açúcar causa inchaço. Falta de água causa inchaço. Então, são várias coisas no seu dia que você vai colocando pra dentro que vai interferir como você vai acabar o dia. Como o seu corpo vai estar no final do dia. Eu lembro quando eu comia tudo errado, eu era assim. Eu acordava, minha barriga tava murchinha. Quando eu ia dormir, eu tava com um barrigão, que meu Deus do céu, eu juro, não é mentira, é verdade. Eu passei por isso. Certo? Então você tem que tomar muito cuidado. Se você tá bebendo a quantidade de água, se você tá mastigando os alimentos, se você tá evitando os alimentos que tem farinha branca, açúcar, gordura saturada, amido. Certo? Então, cuidado. Tá bom? Então, esses os principais, né, que eu trouxe para introduzir. Agora, a gente vai falar do quê? Do sono, né? O sono, quando você tem uma noite mal dormida, isso atrapalha todo o seu metabolismo, isso atrapalha todo o seu dia. Isso atrapalha a sua organização, o seu planejamento, o seu pensamento, a sua energia. Quem, quando dorme mal, acorda bem, disposta, animado? Ninguém. Quando você dorme mal, você fica o dia todo se arrastando, não é verdade? Quando você dorme mal, parece que o dia não passa. Parece que você não consegue fazer nada direito. Parece que você não tem energia pra nada. Parece que é um cansaço que não acaba nunca. Às vezes dá dor de cabeça e aumenta a fome. E aí sabe o que o seu cérebro... Aí o seu cérebro fala, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Sabe como o seu cérebro reage à falta de sono, a uma noite mal dormida? Ele pede alimentos mais calóricos. Ele pede que você coma o quê? Gordura saturada, aquela pior gordura que tem. Ele vai pedir que você coma alimentos açucarados. Ele vai pedir que você coma amido, que é pão, bolo, biscoito, bolacha. Ele vai pedir que você coma também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos alimentos. Quais alimentos que seu corpo vai pedir? Quem aqui quando dorme mal sente vontade de comer doce, sente mais fome, sente, sabe, aquele mal-estar? Quem aqui consegue ficar bem quando não dorme, né, o suficiente? Ou quando não dorme bem, fica assim estragado e aumenta a fome? Quem? Quem de vocês? Roseli, boa noite. Rita, Rosilene. Quem aqui sente que fica mais ansiosa, mais nervosa, mais estressada quando não dorme bem? É por causa dos hormônios, aumenta o cortisol quando você não dorme bem. Aumenta a sua fome, igual eu já falei dos hormônios. Então, quando você não dorme bem, tudo isso, ó, a falta de sono vai produzir estresse, ansiedade, até depressão. Gente, tem gente que tem depressão porque não consegue dormir. Vocês sabiam disso? A depressão, ela pode ser causada por vários fatores. Vários. Um dos fatores que causa depressão é a falta de sono, a falta de vitaminas, a falta de minerais e a falta da alimentação saudável e equilibrada, a depressão. Então, ó, a Rita falou que fica mais ansiosa, a Marli falou também. O Casa, graças a Deus, fica normal, né, Casa? Mas porque você faz bastante exercício, né? Os exercícios ajudam a melhorar os sintomas que a falta de sono provoca. Sabia, Casa? Por isso que você fica bem. Então, assim, quando você não dorme bem, você fica naquela preguiça, não dá vontade de fazer nada. Você fica naquele cansaço, naquela preguiça, só com vontade de comer, ficar jogada no sofá, sentada. Mas se você faz um exercício, você produz a endorfina, que é o hormônio do prazer.
e o hormônio do prazer aumenta, o cortisol diminui, porque o exercício tem o efeito contrarregulador, né? Ele aumenta a endorfina e diminui o cortisol. E aí você vai se sentir melhor. Entendeu, casa? Segredo de quando você não consegue dormir bem, fazer alguma atividade física. Porque aí a atividade física vai ajudar a melhorar o seu sono na próxima noite. Sabiam disso? Quem sabia? A Marlene falou que dorme muito bem. Que bom, Marlene. Você dorme quantas horas por noite, Má? A Érica, não faço exercício quando não estou dormindo. Então, Érica, você deveria fazer o contrário. Quando você não consegue dormir, você tem que fazer pelo menos os 30 minutos de exercício. Para quê? Para diminuir o cortisol e aumentar a endorfina. E isso vai fazer com que você durma melhor na próxima noite. Entendeu? O exercício, Érica, ajuda muito a melhorar o seu sono. Exercício físico ajuda muito. E tem os alimentos também, né, que eu vou falar, que ajuda a melhorar o sono. Por que isso tem a ver com emagrecimento? Os dois, Érica, os dois. Caminhada e força, os dois, tá? Não é só caminhada, é caminhada e força. Quando você não dormiu à noite, é melhor que você faça uma caminhada e exercício de força leve, tá? Não precisa fazer muito pesado, porque você não dormiu à noite, então você tá com baixa energia, tá? Mas você tem que tentar fazer os dois. Por exemplo, 20 minutos de caminhada e 20 minutos de exercício de força, pode ser? Quem não dorme bem precisa fazer mais exercícios. Entenderam? Érica, principalmente, não tá dormindo bem, precisa fazer mais exercício. Tanto caminhada quanto exercício de força. Ó, Érica, faz assim. Durante a semana, tira 3 dias para fazer exercício de força e mais 3 dias para fazer caminhada. A semana tem 7 dias. 7. 3 dias, exercício de força, mais 3 dias de exercício de caminhada. Sobrou 1 dia para você descansar. Tá ótimo, meu amor, tá ótimo. Você vai mudar a sua vida quando você começar a fazer exercício todos os dias. Vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua disposição, vai acelerar seu emagrecimento e vai te dar uma rotina de vida mais tranquila, saudável, certo? Então, ó, o segredo não tá só na alimentação, tá nos exercícios também, e no sono também, e na água também, tá tudo interligado. Entendeu? Entenderam? O sono, ó, isso, vou voltar para esse tema que o Casa falou. O sono ajuda no emagrecimento. Por que o sono ajuda no emagrecimento? Vocês sabem? Sabem por quê? Porque quando você dorme bem, você diminui os níveis de cortisol. Lembra que eu falei que dormir mal, dormir pouco, aumenta os níveis de cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse que faz você acumular gordura. Ele promove o aumento de acúmulo de gordura. O cortisol é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura, guardar a gordura, segurar a gordura no corpo. Quando você dorme bem, o cortisol diminui. Então, a chance daquele hormônio ficar falando, guarda essa gordura do que ela tá comendo, guarda tudo, estoca tudo, não, ele tá baixo, ele não tem força. E aí, aquele hormônio da saciedade, a leptina, que é o hormônio aumenta. E aí, com o hormônio da saciedade lá em cima, que é a leptina, você vai comer menos. E aí, o hormônio do cortisol tá lá embaixo, e aí você vai comer menos e não vai comer e não vai estocar. Você vai gastar, porque você vai ter mais energia. Você vai ter mais disposição para gastar energia. Entendeu? Quando você não dorme bem, você fica o seu organismo fica em alerta para estocar energia. Quando você não dorme bem,
Você fica em alerta para estocar energia, para guardar as gorduras, né? Que o cortisol faz isso, para comer mais do que você precisa. E quando você dorme bem, não. Quando você dorme bem, dorme o suficiente, você come menos, você tem menos fome, você estoca menos que você come, você gasta mais energia. Você gasta mais energia quando você dorme bem. Entenderam? Obrigada, Rita. Ó, então vocês precisam dormir de 6 a 8 horas, certo? Então tentem, gente, dormir pelo menos 6 horas e no máximo 8 horas. E para quem toma remédio, que é o caso da Erika, estourando 9 horas de sono. Estourando 9 horas. Não durma mais que 9 horas, porque o seu corpo vai acostumar e vai pedir cada vez mais sono e vai te deixar cada vez mais preguiçosa ao acordar, porque você dormiu além do que você precisava. Entendeu? Então tá. Então, segundo as pesquisas, né? As pesquisas mostraram que alguns alimentos ajudam na qualidade do sono. Então a gente já viu que o exercício ajuda, não é isso? O exercício físico ajuda você a melhorar o seu sono. Então o exercício físico ajuda na qualidade do sono e de quebra também ajuda a emagrecer, porque você gasta mais calorias se exercitando, certo? Só que tem alguns alimentos que ajudam também na qualidade do seu sono, para você dormir melhor. E quais são, professora querida? São 3 tipos de alimentos. Quem já ouviu falar? Fala eu. Quem já ouviu falar que os alimentos ricos em triptofano, esse eu aprendi na faculdade, hein? Ricos em vitaminas do complexo B de bola e em magnésio. Quem já ouviu falar? Triptofano, vitamina do complexo B e magnésio. Magnésio é um mineral que tem nos alimentos. Quem já ouviu falar que esses 3 ajudam na qualidade do seu sono? Gente, isso é pesquisa científica, isso é novo. Principalmente do magnésio, das vitaminas do complexo B. Foi feita uma pesquisa recentemente que mostrou que as pessoas que se alimentavam mais com esses tipos, né, de alimentos, elas começaram a dormir mais e melhor. Entenderam? Então vamos comer. E quais são esses alimentos? Ó, já eu vou falar. Escreve aqui quem sabe quais são esses alimentos. Quem sabe quais são os alimentos do complexo B, rico em triptofano e magnésio. Escreve aqui quais são os alimentos para ver se vocês acertam. Enquanto isso, eu vou falar de outra coisa. Vocês sabiam que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, eu vou diminuir, não vou comer carboidrato à noite, vou ir dormir com fome. Vou dormir com fome, porque eu não posso comer carboidrato à noite, porque senão eu vou engordar. Quem já ouviu falar disso? Pois é uma grande mentira. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes, quando você não come à noite, não come nenhum tipo de carboidrato, você deixa de ingerir esses alimentos que eu vou falar, que alguns são carboidratos sim. E esses alimentos têm o triptofano, tem o magnésio, tem as vitaminas do complexo B e você causa aquele efeito do engorda. Por quê? Quando você acorda, você está morrendo de fome. E aí você começa a comer o dobro. Você vai dormir com fome, aí você não dorme bem, porque quem é que consegue dormir bem com fome? Eu não sei. Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a fazer umas dietas doidas, que eu ia dormir com fome. Aí eu acordava 3 horas da manhã trincando de fome. Quem aqui já aconteceu isso? Acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, trincando de fome, a barriga roncando. Acordar com a barriga roncando. Não sei, já aconteceu isso com vocês? Aconteceu comigo. Porque eu pensava assim, não, eu não posso comer à noite, senão eu vou engordar. Não posso comer carboidrato à noite. Ah, vou tomar só um leitinho, tá? Vou tomar só um leite ou um chá. E aí eu vou dormir. E aí, pronto, aí eu vou emagrecer. Só que não, meus amores. Você precisa se alimentar bem todas as refeições, todas. Comer carboidratos bons, que eu vou falar aqui. Comer proteínas, fibras,
vegetais, legumes, verduras, frutas em todas as refeições, inclusive no jantar. Inclusive, não vá dormir com fome. Aliás, não fique com fome em nenhuma refeição. Tem gente que faz a refeição, termina a refeição e fala assim: ai, calma aí, eu tô com fome. Come, acaba de comer. Nem terminou a última garfada e ainda tá morrendo de fome. Quer dizer, termina a última garfada e tá morrendo de fome e vai dormir com fome, fica passando fome. Você acha que isso vai te ajudar a emagrecer aonde? Daqui a pouco você vai ter um episódio de compulsão alimentar. Sabe o que é compulsão? A fome, ela fica tão grande, mas tão grande que o seu cérebro fala: come qualquer coisa. Come o que você vê na sua frente, come qualquer coisa, mas come. E aí você começa a destruir tudo. Aí você começa a comer. E isso é causado por restrição alimentar. Você ficar muito tempo com fome. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Quem sabia disso? Me conta aqui nos comentários. Eu tomo essa vitamina. Você toma, Marlene? Qual vitamina que você toma? Complexo B? Triptofano ou magnésio? Ovos, perfeito. É um dos alimentos, hein? Ovos tem o quê? Deixa eu olhar aqui. Triptofano. Arroz integral, tá aqui na lista. O arroz integral. Deixa eu ver aqui que o arroz integral tá na lista de qual? Cadê? Magnésio, arroz integral, quer dizer, triptofano também. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já ataquei um pacote de amendoim de madrugada. Tá vendo? Menina, acordei de madrugada, eu comi foi acho que 2 ou 3 bananas, de tanta fome que eu tava. Só tinha banana em casa, pronta pra comer. Foi ela mesmo que eu comi. Acho que eu comi 2 bananas, de uma vez só. E ainda queria comer mais, só que aí eu me segurei. Oi, Paulo, boa noite, querido. Boa noite, meus amores. Boa noite, Marli. Marli, eu era assim, não comia nada à noite, dava 8 horas da noite, aí não comia nada. Aí acordava comendo tudo que via na frente. Tá vendo, gente? Esses são hábitos que só ajudam você a engordar. Você ficar passando fome, você ficar deixando de comer à noite quando você tem fome. Gente, o nosso organismo, ele é sábio. Você tem que comer quando ele te avisar que ele está com fome. Tem gente que fala assim: tá na hora da janta, por exemplo, tá na hora do café da manhã, mas eu não tô com fome, mas eu vou comer. Não, tá errado também. Você tem que comer quando você tiver com fome. Com fome, tá com fome? Come. Mas não exagera, come devagar, mastigando bem até saciar sua fome. Saciou, para de comer. Saciou, parou, tá? Só que você só pode comer quando você estiver com fome. Só que quando você estiver com fome, come. Agora vai ficar passando fome pra quê? Pra depois da compulsão começar a comer até as paredes? Não pode, isso é burrice. Burrice, para com isso. Tá bom? Quem emagrece, quem tem uma vida saudável, quer emagrecer pra sempre, não faz essas coisas, não faz. Não vai dormir com fome, não come quando a fome tá matando, não. Se organiza os seus horários da sua alimentação e come na medida certa. Na medida certa, coma devagar. Vocês sabiam que algumas pesquisas têm mostrado que quem cheira o alimento, que quem respira antes de comer, a cada garfada respira e come com calma, com tranquilidade, cheira o alimento, respira antes de comer, sabe? Mantenha calma na hora de comer e emagrece mais, porque não come por ansiedade, não come por compulsão, ela come até saciar a fome dela. Vocês sabiam que isso ajuda a emagrecer? Respirar antes de comer, respirar em cada garfada, comer respirando, né? Respirando profundamente, comer devagar, comer com calma e cheirar o alimento, saborear o alimento. Entenderam isso? Vai diminuir a sua fome. Isso vai te ajudar a emagrecer. Tem pesquisas falando disso, gente. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Conta aqui pra mim.
Conta aqui pra mim. Você toma comprimido para imunidade? O que tem nesse comprimido, Marlene? Bom, então, quais são os alimentos que vão te ajudar no seu sono, né? A gente precisa falar. Tô guardando o segredo pro final da live. Quem ficar até o final vai ouvir. Quem tá aqui no final da live vai ouvir quais são os alimentos que ajudam a melhorar o seu sono. Ajuda a melhorar, tá? Ajuda a ter um sono mais restaurador, mais reparador, um sono mais energizante, mais profundo. Porque para você acordar descansado, você precisa ter um sono profundo. Você precisa ter um sono restaurador, um sono que recupera suas energias, que guarda, né, as suas memórias. Vocês sabiam que quando você dorme, você guarda a memória de longo prazo? Vocês sabiam disso? Se você não dorme, você fica com a memória, ó, totalmente falhada, totalmente esquecida. Então o sono, ele serve para melhorar a sua memória. O ovo também, hein? Ovo também. Então, assim, os alimentos que são ricos. Rosilene, sabia, mas às vezes faz errado. A partir de hoje, fala assim, eu vou começar a fazer certo, a partir de hoje eu vou colocar em prática tudo que eu aprendo aqui nessas lives. Que, gente, lives de conhecimento com maior prazer, tá? Todo conhecimento que eu estudo, todos os dias eu estudo. Todos os dias eu estudo. Leio pesquisas científicas, estudo sobre alimentação, sobre exercício, sobre sono, sobre água, estudo sobre tudo e eu venho trazer para vocês aqui nas lives. Então não perca, toda quarta-feira, hein? Eu tô vendo se eu vou fazer a live às 8h30 ou às 9h, tá? Eu ainda tô nessa dúvida cruel, tá? Depois vocês me ajudam. Tá bom? Então vamos falar. Vamos falar sobre os alimentos. Os alimentos que faz o quê? Te ajuda a melhorar o seu sono, o seu humor, melhorar a sua saciedade, seu bem-estar, certo? Então tá, triptofano é o primeiro, tá? Os alimentos ricos em triptofano é um precursor dos hormônios do prazer, sabia? Pois é, tem os hormônios que regulam, né, através dos alimentos que a gente come, ele traz sensação de bem-estar. Já ouviram falar disso? Alguns alimentos, através dos nutrientes que eles têm, eles promovem uma maior sensação de bem-estar, de prazer. Os alimentos. E alimento saudável, não é alimento cheio de açúcar, não. Porque alimento cheio de açúcar também promove prazer, mas aquele prazer de 5 minutos e depois vem o arrependimento. Os alimentos saudáveis, eles promovem uma sensação de bem-estar que não é aquele bem-estar passageiro. É aquele bem-estar que você fica o dia todo sentindo bem, porque você está comendo mais saudável. Meus alunos, por exemplo, quem tá aqui pode falar, depois que começou a se alimentar melhor, começou a aumentar a disposição, bem-estar, o intestino começa a funcionar melhor, não é? Quem aqui melhorou o intestino? Quem aqui melhorou a sensação de disposição, de bem-estar depois que mudou a alimentação? Não é isso, meninas? Vamos lá, vamos para os alimentos, né? A Rosilene já tá dando aqui, ó. Banana verde, abacate. É isso aí, tá acertando, hein? Eu vou falar agora, né? Porque, olha, a live já tá quase acabando. Nossa, gente, essa live, ela passa rápido demais. Meu Deus do céu, já foi fazer 1 hora que eu tô falando. Mas vamos lá. Então, ó, os alimentos ricos em triptofano, sabe quais são? Quem quiser quem quiser anotar, pega uma caneta. Já tô até gaguejando. Triptofano, ó, peixe, então ótimo. Ó, esses alimentos que eu vou falar agora, eles são ótimos para você comer em qualquer período do dia. Mas à noite vai ajudar no seu sono, tudo bem? Pode comer qualquer período do dia. Mas à noite vai melhorar o seu sono. Então, ó, é o dia inteiro que você pode comer, principalmente à noite. Então, ó, peixes, ovos, nozes, castanhas, leguminosas como grão de bico, lentilha, feijão, ervilha, aquela sopa de ervilha, soja até rica em triptofano, semente de abóbora. Quem aqui já comeu semente de abóbora? Arroz integral, tá vendo? Arroz integral.
Quem diz que não pode comer arroz à noite? Se for arroz integral, querida, vai te ajudar até no seu sono. Olha que lindo. Mas com moderação, hein? Não esqueça. Aí, magnésio. Lembra que eu falei do magnésio? Magnésio. Quais são os alimentos, Pro? Anota aí. Magnésio. São as frutas como? Anota aí quais são as frutas, se você gosta. Uva, banana. Olha, comer banana à noite. Uva à noite vai ajudar no seu sono. Abacate, que foi o que a Rosilene falou. Grãos como granola, aveia. Olha, mingau de aveia à noite, mas tem que pôr proteína de soja. Granola com proteína de soja. Sementes como gergelim. Amendoim também é bom, mas e com moderação, viu? Porque amendoim, castanhas é rico em gordura. Então tem que comer menos, tá? Então, ó, amendoim, sementes como gergelim, que eu falei, castanhas, né? Nozes tem que comer menos, porque é cheio de gordura. É uma gordura boa, que ajuda no sono, mas tem que comer pouco. Não esquece, é pouco. É 2 ou 3 no máximo, não é 10 não. Igual uva, uva você pode comer 10, uva. Morango pode comer 10, mas castanhas, amendoim é pouco, no máximo 3, 4, tá bom? Pouco. Semente de girassol, leite, um leitinho quentinho, muito bom. Beterraba, tá anotando? Beterraba. Agora, vitamina do complexo B, anota, B, complexo B. Aí vem as folhas verde escuro. Quem sabia disso? Tem a couve. Conhece couve? Espinafre. Gente, espinafre eu fico boba. Espinafre, couve, tem também um pouco de proteína, vocês sabiam? Por isso que o papai comia espinafre, gente. Que espinafre tem vitamina do complexo B e ainda tem um pouco de proteína. Espinafre e couve são os vegetais que mais têm proteína. Então, ó, espinafre e couve, anota aí, anota. O peixe também tem vitamina do complexo B. As castanhas e o abacate, que eu já falei que tem triptofano também. Então, ó, peixe, castanha, abacate, espinafre, couve. Anotou tudo? Agora, brócolis, muito bom também em casa, parabéns. Agora eu vou dar o suprassumo. Suprassumo são os alimentos, foram pesquisados recentemente, que na pesquisa quem comia esses alimentos teve uma melhora do sono. E eu ainda não falei. Sabe quais são? Kiwi. Kiwi, foi feito pesquisa com kiwi. E diz que o kiwi, a fruta kiwi, natural, a fruta, ela ajuda muito a melhorar o seu sono. Kiwi, que mais? Cereja. Quem imaginava? Cereja, aquela bolinha cereja. Iogurte. Queijo branco. Olha aí, olha aí. Aveia, banana. Que mais? E mel. Mel, você acredita? Mel. Mas bem pouquinho, que é rico em açúcar. Só quem não tá conseguindo dormir, toma uma colheradinha bem pequena de mel. Tudo bem? Gostaram das dicas de hoje? Gostaram? Gente do céu, ricota entra no queijo branco. Quem gostou dessa live? Quem imaginou que ia ter esses alimentos? Eu falei alguma bolacha, algum biscoito, falei pão, falei bolo? Não. Falei os alimentos naturais, que vêm da natureza, gente. Ó, kiwi, você colhe, você planta, colhe. Aveia. A banana, você colhe no pé. Banana. Cereja. Leite, iogurte, queijo, aveia, granola, né? Soja.
Só alimento bom, saudável, gente. Então, assim, você precisa ficar comendo alimentos gordurosos, salgadinho de pacote, fritura, gordura, amido. Fuja dos alimentos que têm amido na composição. Amido, gordura saturada. Risca escreve alimentos que eu não tenho que consumir, que eu tenho que cortar. Amido, gordura saturada, açúcar. Que mais? Que mais? Quem fala outro? Quem fala outro? E excesso de sal, gordura vegetal, tá? Excesso de sal e gordura vegetal, corta. Margarina, corta. Fritura, corta. Refrigerante rico em açúcar. Aqueles sucos de caixinha, corta. Miojo, corta esses alimentos da sua vida, porque eles só vão te fazer mal. Eles vão atrapalhar o seu sono, prejudicar o seu emagrecimento. Então, a gente tem que tirar as coisas ruins. A gente tem que tirar os alimentos que são lixo, que só faz mal pra gente, e colocar esses que eu falei. Vão ajudar no seu sono, na sua disposição, no seu bem-estar, na sua energia, vão te dar maior sensação de prazer, de bem-estar, vão melhorar o funcionamento do seu intestino. Então, por que a gente vai comer porcaria se a gente tem esses alimentos saudáveis, né? Então, assim, vocês precisam aprender a adotar para a vida de vocês coisas boas, hábitos bons. E quando você aprender a gostar dos hábitos bons, você vai emagrecer. Entenderam? Quem entendeu? Quem entendeu? Obrigada, Stanley Lopes. Você que é 10 por estar aqui me ouvindo. Obrigada. Obrigada, Rosilene. Obrigada, Érica. Obrigada, Casa. Obrigada, Marlene. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Obrigada, Marli. Obrigada pela presença de vocês. Marli, que live fantástica. Estou muito satisfeita. Eu que agradeço, meus amores, por vocês estarem aqui. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Eu tô aqui por causa de vocês. Eu agradeço. Bom, vou deixar uma frase. Quem gostou da live, vamos fazer um combinado? Quem gostou da live vai fazer um comentário. Eu vou deixar a live salva. E quem gostou, só quem achou que a live foi boa, que conseguiu aprender alguma coisa, vai fazer um comentário. Ou você vai comentar alguma coisa que você aprendeu, ou você vai escrever assim, nós somos o que... Nós somos o quê? Nós somos o quê? Complete a frase. Você pode completar de duas formas. Nós somos o que comemos ou nós somos o que pensamos. Por quê? Tudo é decisão. Você só vai comer as coisas certas se você, decidir aqui dentro da sua cabeça. Vou começar a fazer tudo diferente. Vou começar a me alimentar diferente. Vou começar a comer coisas boas que me fazem bem, que melhoram o meu sono, melhora a minha disposição. Então, ou você anota, né? Coloca o comentário na live. Nós somos o que comemos. O que você acha? Qual que você acha mais certo? Nós somos o que comemos ou nós somos o que pensamos? Porque você só vai melhorar a sua alimentação quando você resolver pensar diferente. Decidir comer diferente. Decidir dizer não para as porcarias e dizer sim para os alimentos saudáveis. Aí você vai emagrecer também, vai ter um sono excelente, vai conseguir treinar com mais força, com mais gás, mais energia, vai ter mais disposição para brincar com seus filhos, para fazer suas tarefas domésticas, para trabalhar, para treinar, quando você resolver comer diferente. Por isso que nós somos o que nós pensamos e o que comemos. Tudo bem? Vocês combinam comigo? Vamos fazer isso combinando? Mali, nós somos o que pensamos. Parabéns, Mali. Essa é a frase, então, da live.
Nós somos o que comemos e o que pensamos. Nós somos o que pensamos e o que comemos. Essa é a frase da live. Então, quem assistiu a live até agora vai comentar, é para escrever lá no comentário que eu vou deixar a live salva. Você vai lá e comenta. Nós somos o que pensamos ou nós somos o que comemos? Ou os dois, igual a Mari. Nós somos o que pensamos e o que comemos. Essa é a frase da live. Combinado? Vocês vão fazer o comentário para me ajudar, para mostrar para mim que vocês gostaram e que vocês aprenderam alguma coisa de bom. Só quem aprendeu alguma coisa de bom vai fazer isso. Para me alegrar, para me incentivar e para mostrar que vocês estão aqui para aprender, tá bom? Então, gente, ó, por hoje é só. Agradeço de coração. Beijo, beijo. Amo vocês.